Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Sif. Mas antes da gente falar sobre Sif, já vou pedindo para você aqui deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes. De repente alguém está procurando informações sobre Sif e você vai ajudar essa pessoa. Convido vocês também, quem não é inscrito no canal, a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa aqui embaixo seu comentário se você cultua Sif, se você conhece Sif, como que você pratica o seu culto a Sif. E se você gosta do meu trabalho, quiser e puder ajudar, vai ser de grande valia para eu poder continuar esse trabalho aqui, manter esse canal aqui, para trazer essas informações para vocês. Você pode ajudar enviando um super chat, um super sticker, um valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de canais, ou você pode mandar um pix de qualquer valor para a chave que está embaixo aqui, relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. É só dar uma olhadinha que está a chave pix e você pode mandar qualquer valor, tá? Então, vamos falar sobre a deusa Sif. Sif é uma deusa nórdica da terra e esposa de Thor, e ela é conhecida por seus longos cabelos dourados. Sif está associada à fertilidade, colheita, prosperidade, ao outono, à família e ao casamento. Sua área de influência inclui a terra, a fertilidade, o casamento, a família. Sif é especialmente conhecida por suas atribuições ligadas à fertilidade e à prosperidade, sendo principalmente associada aos campos de cereais e à colheita. Ela é vista como uma deusa benevolente que abençoa a terra para garantir colheitas abundantes. Sif é uma deusa nórdica, mencionada com certa frequência na literatura nórdica antiga, mas apenas em referências passageiras. Sua esfera de influência tem alguma sobreposição com Frigga. Já tem vídeo sobre Frigga aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas, e também sobre Thor, que eu falei aqui agora há pouco, também já tem vídeo na playlist, é só dar uma olhadinha lá. Sif é conhecida, ou melhor dizendo, é considerada uma das Asinjur, uma das principais deusas de Asgard. Sif é bastante icônica e geralmente é retratada com longos cabelos dourados e possuindo uma beleza sublime, simbolizando a riqueza dos campos de trigo. Seus cabelos dourados radiantes representam a vitalidade das colheitas e são considerados bens valiosos dos próprios deuses. Ela é frequentemente retratada com uma cesta de grãos ou flores, indicando sua ligação com a agricultura. Esta referência ao cabelo dourado de Sif, por mais insignificante que seja, é, no entanto, o detalhe mais significativo que conhecemos sobre ela. Muitos estudiosos sugeriram que este é um símbolo de um campo de grãos maduros para a colheita. O fato de Sif estar especialmente associada à vegetação da superfície da terra, o que é sugerido pela natureza de seus cabelos, também é corroborado pelo fato de uma espécie de musgo, cujo nome científico é Polytrichum aureum, ter sido chamado, esse musgo, essa espécie de musgo ter sido chamada de Hadr Sifjar, ou cabelo de Sif, em nórdico antigo. Sif é fortemente associada ao ouro também por conta dos seus cabelos dourados, e seu nome está incluído em um Kenin para mulher guardiã de ouro. O nome de Sif parece significar relação por casamento. Então, mesmo aqui não encontramos nada de personalidade ou função, apenas uma associação familiar. O nome Sif é uma forma singular da palavra plural em nórdico antigo Sifjar. Sifjar só aparece no singular quando se refere à deusa como nome próprio. Sifjar é cognato de Sib, do inglês antigo, e do Sib, com um B, no inglês antigo com 2 Bs, e do inglês moderno com 1 B. Isso significa afinidade, conexão por casamento. Em outras línguas germânicas, o gótico Sibia, o alto-alemão antigo Sipa e o alemão moderno Sip.
Sifyar aparece não apenas na poesia antiga e nos registros jurídicos, mas também em compostos, como Bigya Sifyar, que significa casar. Usando essa etimologia, o estudioso John Lindell dá o significado de relacionamento por afinidade. O estudioso Andy Orchard fornece relação e o estudioso Rudolf Simek dá relação por casamento. Snorri Sturluson menciona em seu prólogo de seu Edda que a ascendência de Sif é desconhecida, mas que Sif é, como alguma das outras deusas, também uma profetisa. No entanto, esta continua a ser uma suposição de conexão com a Sibila clássica. No século XIX, os residentes de Värmland, na Suécia, referiam-se a Sif como Godmor, que se traduz como boa mãe. Este título captura os atributos de carinho e cuidado associados a Sif. Os laços e relacionamentos familiares de Sif, embora não sejam amplamente detalhados em todas as sagas nórdicas, desempenham um papel fundamental na formação de sua personagem e nas narrativas das quais ela faz parte. Cada relacionamento oferece uma perspectiva única de sua vida e do cenário mitológico nórdico mais amplo. Sif é esposa do deus Thor e mãe dos seus filhos Modi, Lohrid e Trud. Trud significa força, e Trud é uma deusa, mas também pode ser uma valquíria. Sif também é a madrasta de Magni. Antes do casamento com Thor, Sif teve outro filho, talvez com o gigante Orvandil, mas isso ainda não é muito claro, porque várias identidades foram sugeridas para o primeiro marido de Sif, ou para o primeiro consorte de Sif. E com esse pai desconhecido, Sif teve um filho chamado Ul, ou Uller, o Magnífico, que é o deus do inverno. Nem toda a Edda nomeia esse marido, mas a maioria dos estudiosos acaba considerando não identificado por conta disso. Nielsen sugere que Sif foi casada com Njord antes da guerra entre os Æsir e os Vanir, uma interpretação que depende de considerar Uller idêntico a Freyr, que Rudolf Simek caracteriza como muito precário. Já tem vídeo sobre Freyr aqui na playlist sobre os deuses e deusas também. A sugestão para o papel de Sif tem sido a de uma união divina entre um deus do céu e uma deusa da terra, e esse tipo de união é conhecido como hieros gamos, é o casamento divino, ou hierogamia. O hieros gamos mantém a ordem cósmica e traz a fertilidade e a prosperidade à terra, à medida em que ela, ou ela, é fertilizada pela chuva ou pelo sol do céu. Thor, que é um deus do céu, que possui controle sobre a chuva e as tempestades, combinado com a representação da terra fértil de Sif, incorpora o tema do hieros gamos. A sua união pode ser vista como uma representação simbólica das condições perfeitas para uma rica colheita. As chuvas nutritivas que caem do céu encontram as terras férteis abaixo. Nos nossos tempos, pequenos machados de pedra de um passado distante têm sido usados como símbolos de fertilidade e colocados pelo agricultor nos buracos feitos pela semeadura para receber as primeiras sementes da primavera. O estudioso H.R. Ellis Davidson afirma que Sif pode ter sido uma antiga deusa da fertilidade, concordando com uma ligação entre seus cabelos brilhantes e os campos de trigo dourado. Sobre Sif, Thor e a fertilidade, Davidson diz, abre aspas, o culto de Thor estava ligado à habitação e posses dos homens e ao bem-estar da família e da comunidade. Isto incluía a fertilidade dos campos, e Thor, embora retratado principalmente como um deus da tempestade nos mitos, também se preocupava com a fertilidade e a preservação da ronda sazonal. Nos nossos tempos, pequenos machados de pedra de um passado distante têm sido usados como símbolos de fertilidade e colocado pelo agricultor nos buracos feitos pela semeadura para receber as primeiras sementes da primavera. O casamento de Thor com Sif dos cabelos dourados, sobre o qual pouco ouvimos nos mitos, parece ser uma metáfora do antigo símbolo do casamento divino entre o deus do céu e a deusa da terra,
quando ele vem à terra na tempestade, e a tempestade traz a chuva que torna os campos férteis. Desta forma, Thor, assim como Odin, podem ser vistos como continuadores do culto ao Deus do céu que era conhecido na Idade do Bronze. Fecha aspas. Já tem vídeo também sobre Odin aqui na playlist sobre os deuses e deusas, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele. As origens de Sif estão envoltas em mistério. Ao contrário de muitos outros deuses e deusas nórdicas, sua ascendência e início de vida permanecem em grande parte não revelados em textos antigos. O que está claro é o seu papel como esposa de Thor, tornando-a parte integrante da tribo dos Æsir. Seu nascimento e ascendência, se alguma vez detalhados em sagas perdidas, continuam sendo um tema de especulação entre os estudiosos. O relacionamento de Sif com Thor, o deus do trovão, é de respeito mútuo e profundo afeto. Como sua esposa, ela desempenha um papel fundamental, oferecendo sabedoria e equilíbrio à natureza, muitas vezes turbulenta de Thor. O vínculo deles é evidente em vários mitos, onde suas vidas e destinos se entrelaçam de maneiras intrincadas. Sif, embora nem sempre seja a figura central nos mitos nórdicos, desempenha papéis significativos em vários contos. Sua presença, seja passiva ou ativa, acrescenta profundidade e intriga às histórias que ela enfeita. O estudioso Rudolf Simek teoriza que Sif provavelmente se originou como um complemento de Thor através de suas associações de fertilidade e que o nome Sif pode ter originalmente significado simplesmente a esposa de Thor. Simek rejeita noções de um culto à vegetação venerando Sif. Diz que Sif não parece ter uma função. Rejeita teorias que propõem conexões entre o cabelo e os grãos de Sif como interpretações excessivamente zelosas, e teoriza que Snorri inventou a história dos cabelos tosquiados de Sif na tentativa de explicar os atributos de vários deuses. Sif é atestada na Edda Poética, compilada do século XIII a partir de fontes tradicionais anteriores, e na Edda em prosa, escrita no século XIII por Snorri Sturluson e na poesia dos Escaldos. Tanto na Edda Poética quanto na Edda em prosa, Sif é conhecida por seus cabelos dourados, faz parte do clã dos Æsir e é casada com o deus do trovão Thor. Seus antepassados não são conhecidos. Muitos a consideram entre os Æsir, embora haja alguns que olham para seus aspectos terrenos de fertilidade e pensam que é mais provável que ela seja da linhagem dos Vanir. Seu outro aspecto como criadora de Frith fala da ideia de unir povos ou ideias díspares por meio do casamento ou juramento. Então, na verdade, poderiam ser ambos. Já vou falar sobre o Frith daqui a pouquinho, tá? Na estrofe 48 do poema poético Edda, Hardar, eu vou tentar falar esse nome, tá, gente? Não ri de mim. Harbardsyod, Harbard, ou Odin, pai de Thor disfarçado, encontra Thor em uma entrada de um golfo. Os dois voam e Harbard se recusa a transportar Thor pela baía. Entre vários outros insultos, Harbard afirma que Sif tem um amante em casa. Em resposta, Thor diz que Harbard está falando descuidadamente do que parece pior e também estaria mentindo. Nas estrofes 53 e 54 do poema Lokasenna, depois de servir a Loki uma taça de hidromel durante sua série de insultos aos deuses, Sif afirma que não há nada que Loki possa dizer apenas a respeito dela. Em resposta, Loki afirma que Sif teve um caso com ele. Então Sif se adiantou e serviu hidromel para Loki em um copo de cristal. E disse: "Bem-vindo agora, Loki. Pegue a taça de cristal cheia de hidromel antigo. Você deveria admitir que dos filhos dos Æsir, que só eu sou inocente." Loki pegou o chifre, ou copo de cristal, e bebeu. Abre aspas. "Que de fato você seria se fosse assim, se você fosse tímida e feroz com os homens. Só eu sei como penso que sei agora, seu amante ao lado de Thor, e esse era o perverso Loki." Fecha aspas. Sif não responde e a troca se volta para Bela.
Em relação às acusações que Loki faz a Sif em Locacena, Caroline Larrington diz que Sif não foi atestada em nenhum outro lugar como infiel, embora observe que Odin faz a acusação semelhante como Harbard, em Harbard's Yod, e teoriza uma conexão potencial entre a história de Loki cortando o cabelo de Sif com essas referências. Caroline Larrington diz que, abre aspas, como ele chegou perto o suficiente para fazer isso, pode ser aplicado por esse versículo, fecha aspas. Antes de continuar, já aviso a vocês que já tem vídeo aqui no canal sobre Loki e também na playlist sobre os deuses e deusas. A premissa de Locacena é simples. Loki fica ofendido por não ter sido convidado para uma festa onde os Æsir e Vanir são convidados. Ele se ofendeu, tendo feito um juramento de irmandade com Odin, de que nunca se beberia ou se divertiria a menos que o contrário incluísse Loki. Loki apareceu de qualquer forma, matou um dos servos do anfitrião e começou a insultar todos os presentes, denunciando a violação do juramento e arejando a roupa suja dos deuses na frente de seu anfitrião. Æsir, Vanir e Elfos o insultam, insistem para que ele vá embora ou tentam acalmar seus pares para evitar que a situação se transforme em uma violência de fato. Loki repreende os homens por covardia, engano ou falta de masculinidade, e geralmente impugna a virtude das mulheres. Todas as mulheres respondem com indignação, ou ameaçam-no com o poder de Freyr, de Thor, ou zombam dele com o destino de seus filhos monstruosos, exceto Sif. Ao invés de ficar com raiva ou confrontar, Sif o cumprimenta de forma adequada, serve-lhe hidromel e oferece-o sem ameaçar de qualquer forma. Sif, que provavelmente tem tantos ou mais motivos quanto qualquer um dos Æsir para desdenhá-lo, por envergonhá-la, é a mais amigável a Loki. Mesmo quando ele responde repetindo a acusação de adultério e afirmando que foi ele quem conheceu seus afetos ilícitos. Sif não o intensifica e nem o ameaça. Na Locacena, a troca entre Sif e Loki é registrada como uma parte de uma série maior de voos. É chamado de voo de Loki, inclusive, a Locacena. Ou trocas de palavras acaloradas ou insultos. Sif, que está presente sem o marido, tenta fazer as pazes na briga que já estava crescendo, oferecendo hospitalidade e a bebida que antes eram negadas a Loki. Por isso Sif é considerada agente da Frith, ou Frith, Frith, o conjunto de ações e atitudes que garantem a paz e a harmonia nas famílias e comunidades extensas. Ecos desse exemplo podem ser vistos no poema épico Beowulf, entre os versos 2016 a 2018, na personagem de Wealhtheow, a rainha que carrega a taça dentro do salão do marido, fazendo a paz fora da disputa. Vale a pena notar que Wealhtheow é descrita como vou tentar falar esse nome, tá, gente? Fridusidfolka, ou uma promessa de paz através do casamento. E aqui a gente vê as raízes Frid, Frith e Sib, que nos dá a palavra moderna irmão e tem antigas conotações de relacionamento familiar. A história de Wealhtheow pode ter as armadilhas de outras deusas nórdicas. Um certo colar valioso também sugere conexão com Freya, mas em sua essência ela incorpora muitos dos atributos de Sif. Já tem vídeo sobre Freya aqui na playlist sobre os deuses e deusas também, tá? No inglês antigo, Sib, ou família, é cognato do nórdico antigo Sif. Sif é adicionalmente mencionada em 2 cânons encontrados em poemas coletados na Edda Poética. Imsvida, onde Thor é referido como marido de Sif 3 vezes, e Trimsvida, onde Thor é uma vez referido como marido de Sif. Na Edda em prosa, Sif é mencionada uma vez no prólogo, no capítulo 31 de Gylfaginning, e em Skadskaparmal, como convidada no banquete de Ægir, objeto do desejo de Jotun, como tendo seu cabelo tosqueado por Loki, e em vários cânons. Sif é apresentada no capítulo 3 da seção prólogo da Edda em prosa.
O relato evemerizado de Snorri sobre as origens da mitologia nórdica. Snorri afirma que Thor se casou com Sif e que ela é conhecida como uma profetisa chamada Sibila, embora a conheçamos como Sif. Sif é ainda descrita como a mais adorável das mulheres e com cabelos dourados. Embora ele liste seus próprios ancestrais como desconhecidos, Snorri escreve que Thor e Sif produziram um filho chamado Loridi, que se pareceu com seu pai. No capítulo 31 do livro da Edda em prosa, Gylfaginning, Ullr é referido como filho de Sif e enteado de Thor, embora seu pai não seja mencionado. Abre aspas. Ullr é o nome de um filho de Sif. Ele é enteado de Thor. Ele é um arqueiro e esquiador tão habilidoso que ninguém pode competir com ele. Ele é lindo de se ver e é um guerreiro talentoso. Ele também é uma boa pessoa para orar durante um combate individual. Fecha aspas. Conforme relatado no livro Skadi-Skaparmal da Edda em prosa, Thor certa vez se envolveu em um duelo com Hrungnir, ali descrito como o mais forte dos Jotnar, dos gigantes. Antes disso, Hrungnir estava bêbado e se gabando de seu desejo de, entre outras coisas, matar todos os deuses, exceto Freya e Sif, que ele queria levar para casa com ele. No entanto, no duelo, Hrungnir é rapidamente morto pelo enfurecido Thor. Embora Sif não participe ativamente do desenrolar dos eventos, seu fascínio e significado são evidentes. Ela se torna um símbolo de desejo, uma prova de sua beleza e importância entre os deuses. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Sif está relacionada à sua cabeleira dourada. Segundo o mito contado em Skadi-Skaparmal, Loki, o deus da trapaça, cortou os cabelos de Sif como parte de uma brincadeira de mau gosto. Thor, enfurecido, ameaçou matar Loki, mas Loki convenceu o deus do trovão a poupar sua vida com a condição de encontrar uma cabeleira ainda mais clara e bela para Sif. Para escapar da ira de Thor, Loki jura consertar as coisas, tendo cabelos mais brilhantes e bonitos feitos para ela como substitutos, e ele cumpre sua promessa, obtendo dos elfos negros ou dos anões, de habilidade maravilhosa, fios de ouro que, quando colocados na cabeça de Sif, criam raízes e crescem como se fossem seu próprio cabelo. Os anões fizeram um capacete dourado para Sif, resultando não apenas nas tranças douradas dela, mas também em 5 outros objetos para os outros deuses, pois seguiu-se uma competição entre ferreiros rivais, resultando em muitos dos tesouros dos Æsir e Vanir. Junto com o capacete, os anões produziram a lança de Odin, Gungnir. À medida que a história avança, o incidente leva à criação do navio Skidbladnir, ou melhor dizendo, Skidbladnir, e do javali Gullingsburt para Freyr, do anel multiplicador Draupnir para Odin e do poderoso martelo Mjolnir para Thor. Os estudiosos propuseram que o cabelo de Sif pode representar os campos de trigo dourado, representando abundância e prosperidade. Para além de seu apelo estético, essa associação sublinha o seu papel fundamental como deusa da fertilidade e da maternidade. Algumas teorias de que o cabelo dourado de Sif é a personificação dos campos de grãos que, na época da colheita na Inglaterra, aparecem em imaginação como cabelos dourados ondulando o vento. No Reino Unido, acredita-se que eram necessários raios durante o verão para que as colheitas amadurecessem, pelo menos de acordo com a superstição local. E o pessoal antigo sempre tende a associar os raios ao deus do trovão Thor. Os longos cabelos dourados de Sif, de acordo com as sagas, fazem dela o epínome da feminilidade, definitivamente a mais bela das deusas nórdicas e a própria personificação do ideal nórdico de atração feminina. Seus cabelos compridos também poderiam ser considerados um sinal significativo de força vital e de santidade entre os antigos povos germânicos. Então, quando Loki cortou o cabelo de Sif, isso não foi apenas considerado um grande insulto, mas também um ataque à força vital dos Æsir, em alguns aspectos semelhante ao roubo de Iduna. E já tem vídeo sobre Iduna aqui no canal, também na playlist sobre os deuses e deusas. Deve-se notar que o cabelo de uma mulher era, em algumas partes da Escandinávia, uma punição por adultério.
Essa não é a única vez que a mitologia sugere que Sif tem um amante diferente de Thor, e esse amante poderia de fato ser Loki. A gente fala, já falou sobre o Harbardsjod, onde Harbard, ou Odin, ou Loki disfarçado, os estudiosos discordam, revela que Sif tem um amante em casa enquanto Thor está fora. Loki faz essa acusação novamente em Locassena, como a gente também já viu anteriormente. Sif também aparece em Skadi-Skaparmal listada como uma Heit, ou como um Heit, melhor dizendo, ou um nome para a terra. Aparece em um Kenin para uma mulher guardiã de ouro e uma vez para Hildr. Meios poéticos de se referir a Sif chamando-a de esposa de Thor, mãe de Uller, a divindade de cabelos louros, rival de Jarnsaxa e como mãe de Trud. O estudioso do século XIX, Jacob Grimm, registra que em sua época os residentes de Värmland, na Suécia, chamavam a esposa de Thor de madrinha, boa mãe. Sif pode estar associada a fertilidade, família, casamento ou que ela está ligada à sorveira brava e que pode haver uma alusão ao seu papel ou possivelmente ao seu nome no antigo poema inglês Beowulf. Sif é retratada como a mais adorável das mulheres. Ela aprecia os guerreiros leves e habilidosos, que não dependem só da força bruta. O comportamento e as ações de Sif em vários mitos refletem sua natureza protetora. Embora ela possa não ser tão combativa como algumas outras divindades nórdicas, a sua força reside na sua sabedoria, na sua capacidade de forjar e manter relacionamentos, e no seu papel em garantir a prosperidade e a abundância. Sua representação como uma figura calma e composta contrasta com o mundo muitas vezes tumultuado dos deuses, enfatizando ainda mais seu papel como força estabilizadora e nutridora. Não há muitos registros específicos sobre o culto direto a Sif na antiguidade, mas ela era certamente reconhecida como uma deusa importante. No contexto moderno, alguns seguidores da mitologia nórdica incluem Sif em seus rituais e práticas, muitas vezes buscando sua bênção para a agricultura e fertilidade. Na mitologia nórdica, não há menção específica a templos dedicados a Sif. No entanto, certas práticas contemporâneas, alguns adoradores podem criar altares pessoais dedicados a ela. Oferendas de grãos, flores e outros símbolos de fertilidade podem ser apropriados. Sif e Thor podem ser considerados guardiões da monogamia. Se os casais, trisais e outros poliamorosos desejam ser abençoados por seus laços de amor e fidelidade um com o outro, existem vários pares de deuses que podem fazer isso acontecer. Odin e Frigga, Freyr e Gerda, Loki, Angrboda e Sigyn, e outros. Mas Sif e Thor são para aqueles que se apegam a apenas um ao outro. Sif inspirou o nome de um vulcão no planeta Vênus também. Em questões familiares e sociais, Sif é uma aliada daqueles que procuram promover a paz entre as partes em disputa e pode ser chamada como um agente de frieza e hospitalidade e dos laços de casamento e juramento que unem famílias e povos. Ela geralmente é uma deusa gentil, mas não confunda essa gentileza com fraqueza. Afinal, ela é noiva do trovão, e às vezes uma conversa com palavras muito fortes ou uma mão orientadora firme é o que é necessário para manter os relacionamentos muitas vezes complicados dentro das famílias e dos grupos, funcionando sem problemas. Agora vamos falar sobre as deusas relacionadas. Dentro do panteão nórdico, outras deusas relacionadas a Sif incluem Frigga, a esposa de Odin, e Iduna, guardiã das maçãs da juventude. Ambas essas deusas já têm vídeo aqui no canal, tá? Essas deusas compartilham algumas características associadas à fertilidade e à prosperidade. O estudioso do século XIX, Jacob Grimm, propõe uma reconstrução de uma divindade germânica cognata a Sif em outras culturas germânicas e propõe uma natureza semelhante às das deusas Frigga e Freya. Ele diz que seu nome pode ter relação com paz, amizade e parentesco. Por esse sentido da palavra, Sif pareceria ser, como Frigga e Freya, uma deusa da beleza e do amor.
como concordam os atributos de Odin e Thor. Suas esposas Frigga e Sif também teriam significado comum. Sif tem sido associada a Ravidna, a consorte do deus Sami do trovão, Horagalis. Bagas vermelhas de sorveira eram sagradas para Ravidna, e o nome Ravidna se assemelha às palavras germânicas do norte para árvore, por exemplo, o nórdico antigo Reynir. De acordo com Skadi-Skaparmal, a sorveira é chamada de a salvação de Thor, porque Thor uma vez se salvou agarrando-se a ela. Foi teorizado que Sif já foi concebida na forma de uma sorveira, a qual Thor se agarrou. Ainda temos relacionadas a Sif, Deméter, grega, deusa da colheita, agricultura e fertilidade por motivos óbvios, Ísis ou Asset, deusa egípcia, da maternidade, magia, cura e proteção, Ceres, deusa romana, da mesma forma que Deméter, pela conta da agricultura, da fertilidade dos grãos, a deusa hindu Lakshmi, que é uma deusa da riqueza, prosperidade, fortuna e beleza, a deusa chinesa Chang'e, que é uma deusa da lua, beleza e imortalidade, a deusa africana Oxum, deusa dos rios, amor, fertilidade e cura, e a deusa japonesa Amaterasu, que é uma deusa do sol, da luz e da harmonia. De todas essas que eu falei aqui, relacionadas, a gente tem aqui no canal vídeos sobre Frigga, Iduna, Freya, Deméter, Ísis ou Asset, Lakshmi, Oxum e Amaterasu. É só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Agora quanto aos símbolos relacionados a Sif. Os símbolos associados a ela incluem grãos, flores, mel e, é claro, os cabelos dourados. Seu metal é o ouro. Cores douradas ou amareladas seriam seus tons e o outono seria sua época do ano. Sua árvore é a sorveira. Bem, quanto à sorveira, as frutas são ricas em vitamina C. Podem ser transformadas em uma geleia azeda, mas é preciso jogar fora as sementes porque elas contêm ácido cianídrico. A casca e as folhas são usadas como gargarejo para curar sapinhos. Olha, gente, mas antes de continuar falando aqui, é importante falar que eu não receito nenhuma erva para ninguém, nunca. Eu só passo a informação. Então não façam chá, não façam nenhum tipo de uso de erva sem falar com os médicos de vocês, porque eu não quero ninguém com alergia, ninguém correndo perigo. Combinado? Então vamos continuar. Uma decocção da casca da sorveira tem sido administrada como ducha para infecções fúngicas vaginais. As bagas, também eram secas e transformadas em farinha pelos camponeses alemães e transformadas em cerveja forte na Alemanha e no país de Gales. Galhos de sorveira amarrados com fio laranja avermelhado eram pendurados como amuleto comum em toda a Europa medieval para repelir espíritos malignos e trazer bênçãos. Varinhas aumentam os poderes psíquicos e são usadas para a adivinhação. A sorveira é protetora, a árvore, e o feitiço antidemônio clássico consiste em bagas de sorveira amarradas com fio vermelho, enquanto uma cruz de galhos de braços iguais amarrada com o mesmo fio vermelho afasta a magia maligna. Uma equipe de sorveiras mantém os predadores noturnos afastados e é boa para viajantes em geral. A sorveira é usada para invocar professores espirituais e banir espíritos que você não deseja por perto. Varinhas mágicas eram frequentemente esculpidas em sorveira. Você pode criar um amuleto tradicional de sorveira para Sif, amarrando galhos de sorveira com suas frutas vermelho-alaranjadas, com um barbante vermelho e pendurá-los na porta para proteção. Green conecta referências édicas ao cabelo dourado de Sif, e o ouro é o preferido como Sifyar Hadr, o cabelo de Sif, com o nome da erva Hadr Sifyar, que eu já falei até anteriormente, que é uma espécie de musgo, chamado nome científico Polytrichum aureum. Green diz que os expositores veem nisso os frutos dourados da terra queimados pelo fogo e crescendo novamente. Eles comparam Sif a Ceres. Sif também está associada ao trigo dourado, maduro, nos campos e ao solo semeado com grãos. O seu nome é usado como Haiti para a terra em uma peça de poesia existente.
Esse atributo terreno é consistente com muito do que sabemos sobre seu marido, que é filho da terra personificado, ou seja, Thor é filho de Jord, e que leva Jarl-Saxa, um Jotun decididamente terreno, como sua amante e mãe de outros filhos. As ervas de Sif. Além da árvore, obviamente, da sorveira, a gente tem algumas ervas, como sagradas para ela. Uma delas é chamada Vingáurea, ou vara de ouro, e o nome científico é Solidago virgáurea iodora. Medicinalmente é utilizada como expectorante e diurética, produz um corante amarelo e magicamente seus talos são usados como varetas de adivinhação e para encontrar tesouros escondidos. É usada é usada para feitiços de dinheiro e plantada como protetor de portas. Essa planta alta e dourada é muito apreciada por Sif e quando carregada traz sua bênção para aqueles que vão para a batalha, para que não se esqueçam de suas habilidades e que possam prevalecer através da clareza da cabeça, mente limpa. A outra erva é a filipêndula ou rainha do prado, nome científico filipêndula ulmária. Medicinalmente, seu chá é utilizado para aliviar febres e dores. Suas flores dão sabor de amêndoa ao hidromel, vinho, geleias e compotas, e produzem uma tinta amarela. As folhas e o caule produzem uma tinta azul e a raiz produz uma tinta preta. Essa planta é utilizada em feitiços de amor ou feitiços para manter a paz no lar. Use-a para fazer oferendas a Sif ou ganhar seu favor. Quanto às ofertas, a melhor oferta para o aspecto friável de Sif é a ação frivolamente e o esforço para cultivar o discernimento para ver o que isso pode significar em diferentes circunstâncias. Trazer o que há de melhor para sua adoração é sempre valorizado. Boatos e calúnias são contraindicados para um relacionamento bem-sucedido a longo prazo com Sif. Seus atributos terrenos e crescentes podem ser invocados quando alguém tem metas ou projetos que precisam de crescimento, incluindo crescimento pessoal, e para obter resultados abundantes quando chegar a época da colheita. Essa época de colheita também pode ser uma oportunidade para cortar e cultivar coisas que já terminaram, deixando o terreno aberto onde novos empreendimentos podem crescer ainda mais esplêndidos. E claro, pode-se fazer bem em pedir a bênção de Sif sobre atividades agrícolas literais, especialmente o cultivo, a moagem e a preparação culinária de grãos. Os grãos recém-colhidos ou preparados em produtos comestíveis são uma excelente oferta, assim como a cerveja, o mel dourado ou o hidromel feito com eles. Você também pode ofertar mel, flores amarelas, as ervas que eu citei anteriormente, varinha de sorveira, grãos, trigo, pães, bolos, ouro, cabelos especialmente dourados, vela amarela, citrino. Os lindos cabelos dourados de Sif são um símbolo convincente da beleza feminina, e alguns que a veneram mantêm seus cabelos longos e cuidam deles com apreço, como um ato devocional à sua imagem. Sif é uma alinhada bem-vinda no trabalho que muitos de nós realmente achamos difícil, que é identificar e valorizar em nós mesmos as coisas que nos tornam bonitos, por dentro e por fora. Então envolva-se no autocuidado consciente, tanto do corpo físico quanto do coração e da mente para acessá-la nessa capacidade e não deixa de ser uma espécie de oferenda também para essa deusa. Agora, quanto aos epítetos de Sif, temos aqui a protetora dos campos, senhora das colheitas e alguns kennings para Sif. A gente tem aqui, kenning é a expressão poética da literatura nórdica que oferecem referências alternativas a entidades, acrescentando profundidade à narrativa. Em Skadiskaparmal, Sif é descrita através de vários kennings. Por exemplo, esposa de Thor, né, que enfatiza o seu relacionamento primário com Thor, mãe de Uller, deusa dos cabelos louros, co-esposa de Jarl-Saxa, que aborda, nesse caso, outros relacionamentos de Thor, e mãe de Trud, referindo-se a outra filha dela, Trud. Antes da gente passar para a oração, eu já lembro vocês que todo o material que eu deixei aqui, que eu usei para fazer essa pesquisa, está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo.
Então é só você dar uma olhadinha nesses links que eu tô deixando aqui, que você pode acessar tudo isso que eu pesquisei, tá? Então vamos para a oração para Sif, feita por Galina Kraskova. Eu sou a semente perdida na ignorância e no medo. Envolva-me na escuridão nutritiva de seu rico solo. Deixe minhas raízes beberem profundamente do néctar de sabedoria que você oferece. Deixe-me apreciar cada dia e cada hora da minha jornada, cada momento da minha fé florescente, pois cada passo que dou, embora difícil, me aproxima de ti. Deixe-me valorizar o tempo que devo gastar, nutrindo minha consciência de sua generosidade e graça. Deixe-me sentir o conforto suave de sua orientação paciente. Procuro crescer na fé, no conhecimento de ti, nas lições da passagem do tempo gravadas em minha pele endurecida nas histórias de minha sobrevivência, por tua graça, gravadas em cada folha murcha, dos dias e noites da minha existência. Ensina-me a criar com um serviço gentil um lar dentro do meu coração que seja uma honra para ti. Deixe-me nunca hesitar em convidá-la para a casa que é meu coração. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever se não é inscrito e, se puder, de colaborar com o canal, com alguma das formas de ajuda que você pode fomentar o meu trabalho. Aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.